Galera, hoje eu vou explicar para vocês aqui, a pedido de algumas pessoas que me perguntaram, quais as diferenças das classes dos amplificadores. Uma pessoa chegou, eu fiz uma postagem, a pessoa comentou qual a diferença do classe A para o classe B e a diferença dos dois para o classe AB, a diferença deles. Eu até postei um amplificador uns dias atrás e uma pessoa fez um comentário meio... As pessoas hoje, pessoal, tá com tanta informação na mão e ainda assim conseguem cometer equívocos. Em relação, tem um comentário de um rapaz que eu não vou falar o nome, não vou mostrar foto para não expor a pessoa. Mas essa pessoa jurou de pé junto que o amplificador classe AB tinha que ter vários transistores na saída, tinha que ter fonte simétrica de 120 volts e a potência tinha que ser uns 3.000 watts mais ou menos. E eu digo para vocês, pessoal, que classe de amplificador não tem nada a ver com potência, não tem nada a ver com fonte, e sim, pessoal, com polarização dos transistores. As classes têm muito a ver com polarização dos transistores, como os transistores são polarizados e como eles operam. Eu não vou entrar nem no quesito aqui dos outros amplificadores, das outras classes, classe C, classe D, classe G, não vou entrar nessas classes aí, eu vou basear só nas três principais classes dos amplificadores, pessoal, que é o classe A, o classe B e o classe AB. E vou explicar para vocês quais a diferença deles, pessoal. Vamos começar então, pessoal, pelo classe A. O que é um amplificador classe A, pessoal? É normalmente um amplificador que dissipa muita potência CC. Ele tem uma eficiência muito pequena, porque ele dissipa muita potência de polarização e entrega pouca potência sonora. Ou seja, ele consome muita energia para entregar uma potência muito pequena. Por quê, pessoal? O amplificador classe A, ele trabalha, a polarização do transistor na classe A, ele trabalha na metade da reta de carga. Se a gente for pegar aqui uma reta de carga, o transistor, ele consome, passa por ele uma alta corrente. Temos aqui um RC, vocês podem ver esse esquema aqui normalmente, é um esquema didático, mais para vocês entenderem. Mas normalmente ele consome muita corrente, a tensão de alimentação um pouco mais alta, e ele é polarizado de forma, pessoal, que a polarização do transistor aqui, ó, vamos supor que ele é alimentado com 12 volts. Então o VCE do transistor fica mais ou menos com a metade da tensão da alimentação, 6 volts, e a tensão em cima do resistor de carga é mais ou menos 6 volts. Então a polarização dele, pessoal, fica mais ou menos no meio da reta. Ou seja, esse é um tipo de amplificador que fica conduzindo fica conduzindo corrente aqui, tendo ou não tendo sinal de entrada. Se eu injetar sinal aqui, ele conduz corrente. Se eu não injetar sinal na entrada, ele continua conduzindo corrente do mesmo jeito. Ou seja, aqui tem o desenho, ó, a polarização dele aqui é a polarização dele, ou seja, ele fica polarizado no meio da reta de carga e o sinal trabalha em cima dessa polarização. Ou seja, a tensão e corrente dele é o tempo todo. Tendo ou não tendo sinal de entrada, ele está conduzindo. E esse amplificador tende a ter uma fidelidade maior, pessoal. Por quê? Como é um transistor e ele não tem não necessita, ele não tem aquela distorção crossover, que é a distorção de passagem do semiciclo positivo para o negativo igual o classe B tem. Então, pessoal, ele não tem essa distorção de transição. Ou seja, como ele está conduzido, já está polarizado de forma a conduzir corrente o tempo todo, ele não tem esse problema de ter que conduzir o transistor com um sinal de entrada. Ou seja, ele fica conduzindo o tempo todo. E a onda, o sinal de saída é isso aqui, ó. Ele é polarizado no meio da reta de carga. Então, como ele já está polarizado, já tem corrente passando pelo transistor, o sinal senoidal de entrada, ele trabalha em cima dessa polarização. Ou seja, não tem problema de distorção. A fidelidade dele vai ser muito alta, vai ser muito boa. A qualidade sonora dele em relação ao classe B e o classe AB é muito boa. Mas ele sacrifica a potência sonora, porque ele consome muita energia, muita corrente, ele esquenta muito para que isso possa ocorrer. E essa aqui é o amplificador classe A. Ele funciona no meio da reta de carga.
Ou seja, ele trabalha o tempo todo polarizado e o sinal, tendo ou não tendo sinal, ele irá funcionar do mesmo jeito. O classe B, pessoal, já é uma classe de amplificador problemática. Por quê, pessoal? Nós temos... Esse aqui é o esquema. Normalmente, pessoal, usa-se 2 transistores. O transistor NPN amplifica o semiciclo positivo e o transistor PNP amplifica o semiciclo negativo. Só que o que acontece, pessoal? Os transistores, eles são acionados, eles começam a conduzir somente quando o sinal de entrada atinge o ponto acima de 0,7 volts, que é a tensão base emissor do transistor. E esse problema, pessoal, de transição, tem um problema de transição que chamamos de distorção crossover, que a gente pode ver aqui a reta de carga do amplificador classe B. Por quê, pessoal? O transistor ele só começa a conduzir a partir, quando a gente injeta uma tensão na base dele, a partir dos mais ou menos 0,7 volts, 0,6, 0,7, 0,8 volts que aciona o transistor. Então, classe B, o que acontece? O sinal, pessoal, é injetado na entrada, ele é exatamente desse jeito, ele não tem polarização, o sinal vai sendo injetado na entrada e o transistor ele só vai começar a conduzir a partir de mais ou menos 0,7, 0,8 volts. Então, pessoal, o sinal de entrada vai sendo injetado aqui, ele vai passando, então o sinal de entrada vai subindo, o sinal AC vai subindo, 0,5, 0,6, 0,7. Quando chega a 0,8 volts, mais ou menos 0,7, 0,8 volts, que é o limiar de condução do transistor, ele injeta o sinal positivo. E quando atinge o sinal negativo, acontece a mesma coisa. O sinal negativo ele vai subindo, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, 0,6, menos 0,7, menos 0,8 ele conduz, mais ou menos, 0,7, menos 0,8, conduz e injeta o sinal negativo. E aqui a gente pode ver, ó, que tem a distorção crossover. Ele só vai conduzir quando o sinal de entrada for maior do que a tensão base emissor do transistor. Aí chega o sinal positivo de novo, e acontece a mesma coisa, o sinal positivo vai subindo, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, conduziu, mais ou menos, conduziu o sinal semiciclo, e fica assim. Só que essa distorção crossover, pessoal, a gente perde informação nisso aqui, fica o som rouco, distorcido na saída do alto-falante aqui, ó. Por quê? Ele vai ficar aquele som grego, aquele som rouco. Em vez, por exemplo, da gente escutar a palavra falando ele vai sair assim, ó, Por quê? Ele perdeu essa informação aqui, ó. Esse pedacinho de condução do transistor aqui fez que o sinal saísse distorcido. Então a gente vai escutar aquele som grego, som feio, um som distorcido. Então é isso aí, pessoal. Se o amplificador classe A ele está conduzindo, tendo ou não tendo sinal, a corrente está circulando pelo coletor do transistor, tendo ou não tendo sinal. Aqui fica uma corrente intensa passando pelo transistor o tempo todo. Então, quando a gente injeta um sinal de entrada, ele já está polarizado, já tem uma alta corrente circulando, ele vai fazer a onda bonitinha, ó. Ele vai conduzir. O classe B não tem corrente de coletor passando por aqui, ó. Ele só começa a conduzir corrente de coletor aqui quando o sinal de entrada atingir mais ou menos 0,7, 0,8 volts na base do transistor. E com semiciclo negativo a mesma coisa. Então nós vamos ter uma onda assim, ó. Esse som distorcido, essa distorção crossover, que é a distorção que demora para o transistor começar a conduzir. O sinal vai subindo, subindo, quando chega mais 0,7, 0,8, ele conduz o transistor positivo e no semiciclo negativo a mesma coisa. E, por fim, chegamos ao classe AB. O que é o classe AB, pessoal? O classe AB ele junta as duas características dos dois amplificadores. O classe AB ele pega um pouco da característica de pré-polarização do classe A e pega a característica de 2 transistores para cada um deles amplificar um semiciclo da onda. Já que é uma onda senoide, o transistor NPN amplifica o semiciclo positivo e o transistor PNP amplifica o semiciclo negativo. Então ele pega um pouco de característica de polarização do classe A e pega a ideia de 2 transistores para cada um amplificar um semiciclo do classe B. O classe B, pessoal, ele tem uma, como que eu posso dizer? Esqueci, me fugiu a palavra aqui. Ele tem a vantagem que
como é que é? Eu vou lembrar aqui para vocês. É alta. A eficiência dele é alta, pessoal. Porque quando esse sinal atinge aqui, atinge o 0,7, 0,8 volts, quando o sinal é injetado aqui, por mais que tenha distorção, mas a tensão de saída de potência aqui muitas vezes aproxima do tensão da fonte. É o que é o ideal, pessoal. O que seria ideal num amplificador é a tensão máxima da fonte saindo de potência no alto-falante. Então ele tem uma eficiência muito alta, porque a potência de som no classe B aproxima muito da potência de dissipação, de polarização dele aqui, de fonte, entendeu? De consumo dele. A eficiência do classe B é muito alta por causa disso. A potência sonora se aproxima muito da potência de alimentação dele. E o classe B, o que ele faz, pessoal? O que o pessoal fez? É usado 2 diodos, pessoal, entre as bases dos 2 transistores. Igual eu falei, esse transistor amplifica o semiciclo positivo e esse transistor amplifica o semiciclo negativo. Então, pessoal, no classe AB é colocado 2 diodos entre as bases dos transistores. Muitos circuitos profissionais usam aqui, pode usar aqui um transistor, usam aqui resistores, mas assim, só a fim didático aqui, vamos simular aqui com 2 diodos. É colocado 2 diodos, pessoal, a fim de já conseguir colocar uma polarização nesse tipo, no classe AB, a fim de que já seja pré-vencida essa barreira que tem nos transistores. Então, no classe AB, pessoal, essa distorção que tinha no classe B já não tem mais, porque os transistores já são pré-polarizados, ou seja, já não tem mais o sinal AC, o sinal de entrada já não tem que vencer mais aquela barreira 0,7 volts que teria no classe B. Então, os transistores no classe AB eles já ficam polarizados no limiar ali, vencendo essa barreira de 0,7 volts entre a base e o emissor dos transistores. Então, acaba que circula uma pequena corrente de coletor aqui. O classe B ele não tem corrente nenhuma, é zero. A corrente de coletor dos transistores é zero. Só começa a conduzir corrente no emissor quando entra sinal depois do 0,7 volts. No classe AB não. Fica uma pequena corrente de polarização, uma pequena corrente de coletor nos transistores. E assim, essa tensão que teria que ser vencida pelo sinal na base dos transistores não tem mais, porque já foi pré-polarizado. Ou seja, já tem uma pequena corrente entrando na base, já tem uma diferença de tensão nas bases dos transistores que vence essa barreira. Então o sinal vai ser mais ou menos isso aqui, pessoal. Ele já tem uma pequena polarização. Essa polarização aqui, ó, é mais ou menos 0,7 volts, 1,4, se eu não me engano. Ele já fica pré-polarizado. Então, o sinal quando entra, ele já, como os transistores já estão polarizados, já venceu essa barreira por causa dos componentes que estão aqui, por causa desses diodos, já venceu essa barreira de 0,7 volts. Então, quando o sinal começa a conduzir, ele já vai começar a conduzir depois do 0,7 volts. O sinal não vai acionar os transistores mais, não vai acionar eles, porque já foi acionado aqui. Entendeu? Essa configuração que faz que uma pequena tensão seja aplicada nas bases e uma pequena corrente circule pelos coletores dos transistores, eliminando essa distorção crossover. Então aqui, ó, aqui é a polarização dele, vocês podem ver essa linha aqui, é a pequena polarização que já foi vencida por esses 2 diodos. Então o sinal já sai aqui. Então o sinal já sai perfeito, sem distorção. Não tem distorção aqui nesse cruzamento aqui, ó, de um semiciclo positivo para um negativo. Não tem um problema dessa distorção aqui, como que teria no classe AB. Já foi vencida por essa pequena polarização e por essa pequena corrente que passa no coletor do transistor. A eficiência desse aqui é um pouco menor do que o classe B e um pouco maior do que o classe A. Então, o classe AB, a questão de eficiência, ele fica entre o classe B e o classe A. Ele tem uma eficiência maior do que o classe A e uma eficiência menor do que o classe B. Porque essa correntezinha aqui, ó, faz com que essa eficiência caia. Faz com que, por mais que aqui circule uma pequena corrente de polarização no coletor dos transistores, faz com que seja dissipada uma pequena corrente, uma pequena potência. Ainda que pequena, mas dissipa um pouco de potência. Então já conta com isso. Quando o amplificador estiver a pleno funcionamento, estiver conduzindo a corrente alta por aqui, a corrente, a potência dissipada
via corrente contínua, via polarização dos transistores, será maior do que a potência que ele entrega aqui. É isso aí, pessoal. Eu espero que dê para vocês entender. O classe A é um amplificador de baixa eficiência, mas de alta fidelidade. Ele tem uma fidelidade maior porque a polarização dele aqui, tendo ou não tendo sinal, ele está polarizado. O classe B tem alta eficiência, mas baixa qualidade sonora porque ele precisa do sinal vencer a barreira de 0,7 volts dos transistores para começar a conduzir. O classe AB, ele junta a eficiência do classe A e o classe B, porque ele tem uma pequena corrente de polarização que faz que ele já vença essa corrente, essa tensão que o sinal venceria no classe AB. Ou seja, ele já não vai ter mais, o sinal que entra não vai precisar mais vencer essa tensão de polarização, porque ele já está pré-polarizado, conduzindo uma pequena corrente nos coletores. É isso aí, galera. Espero que dê para vocês entender. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu acho que é bem simples, não tem muita complicação. Espero que dê para vocês entender. Assistam, comentem. E é isso aí, galera.